tirante da sua exposição no bloco anterior, de que as empresas estão diminuindo as suas doações, como é que fica então o setor? Então nós estamos tentando fazer o seguinte. Bom, primeiro, as empresas nunca doaram tanto assim. A 5ª maior empresa brasileira doa em torno de R$200 mil por ano. Quer dizer, as 500, cada uma delas, em média, doa 200 mil, que não é muita coisa. Mas quem realmente doa no Brasil são pequenas pessoas de classe média e média baixa, né? O Brasil tem mais ou menos 120 bilionários, pessoas que têm mais de R$1 bilhão de reais. E eu fiz uma pesquisa com as 400 entidades, falar quem são os maiores doadores, né? Um foi o Silvio Santos, um é nosso amigo Ives Gandra, que não é bilionário, é tipicamente classe média. Desses 120 bilionários apareceram 3 ou 4, ou 5. O Jorge Paulo Lemann, o José Antônio Emílio e outros nomes por aí, mas são muito poucos, né? Eu nunca divulguei essa lista porque a grande notícia não são os 4 que doam. A grande notícia seriam os outros 116 que não dão nada. Então eu acabei não publicando essa pesquisa. Mas é importante que a pequena, é o pequeno e médio, a classe média que doa. E aí eu criei um site, no meu site Filantropia, um serviço chama-se Doações Online. Então eu juntei os 40 maiores bancos desse país, que tem internet banking, e coloquei as 400 maiores entidades do outro lado. Então você hoje, até eu vou pedir para todo mundo, entre no site, doe R$1, R$2, R$10, só quero que você faça a primeira doação da sua vida por internet. E R$10 é suficiente. O internet permite fazer pequenas doações. O fundraiser não consegue. E eu digo assim... E qual é a comprovação que você dá quanto à destinação? Então, depois você coloca o seu e-mail, tem um serviço depois chamado Mantenha-se Informado. Você coloca seu e-mail, dá 6 meses, todos os relatórios meus da entidade, do seu dinheiro. Também é só R$10 que você está doando, então não... Eu sei, mas qual é o critério que você adota no tocante ao destinatário dos recursos? Você que tem que escolher, eu não sou eu que escolho. É você tem a escolha das 400 maiores, entendi. Você tem eu estou dando todos os dados que você precisa, e a missão, exatamente o que ela faz, os balanços, etc. Se você for doar R$10 mil, aí eu até pediria, vá visitar a entidade antes, quer dizer, não vai só se basear no que eu estou falando. Mas o importante é o seguinte, hoje é mais fácil uma entidade arrecadar R$10 de 1.000 pessoas do que conseguir R$10 mil de um Antônio Emílio ou de uma Vilu Vilela, porque tem uma fila enorme com essas pessoas, né? Dizer, eles são pessoas generosas, não estou dizendo que o Antônio Emílio é muito generoso, a Vilu também vai doar todo o seu patrimônio para o setor, mas tem uma fila enorme. Então eu acho que todas as entidades querem pegar dinheiro da Vilu e do Antônio Emílio, mas calma, tem 170 milhões de brasileiros, e esse site é para isso, quer dizer, para começar. Aí eu preciso de divulgação e a ajuda sua é importante, quer dizer, o site filantropia.org tem a função de fazer doações online entre o seu banco, que você já tem, e a entidade. Nem passa pelo meu site, o dinheiro vai direto da sua conta para a conta da entidade. E como ficam as menores? As menores eu não estou muito preocupado, porque a minha parte de internet eu não quero que você doe para uma entidade muito pequena. Já falamos, você até mesmo colocou, quer dizer, a 400ª entidade do Brasil já é pequena. Então, há essa onda de responsabilidade social que surgiu no Brasil, que para mim está sendo um desastre, porque agora todo mundo está querendo criar uma nova ONG, a sua própria ONG. Eu falei, calma pessoal, as 400 são pequenas. O seu próprio balanço, né? Todo mundo quer fazer, é vaidade, eu também entendo isso, é vaidade. É marketing também. Tem o lado do marketing, que não é bom, eu acho que a longo prazo, essas empresas que estão concentrando a Natura, por exemplo, ela quer ser conhecida como a empresa mais socialmente responsável desse país. Todas as religiões, você sabe disso melhor do que eu, todas as religiões dizem o que com relação à filantropia? Você tem que fazer isso com humildade e de preferência sem alarde. Low profile. E a mão direita não pode saber o que a mão esquerda está fazendo. Todas as religiões dizem, olha, não faça isso ostensivamente. Por quê? Porque quem recebe o dinheiro vai te odiar.
Você não pode fazer. Então, as empresas que estão fazendo um marketing social, eu acho que daqui 5, 6 anos vão ter um revertério do consumidor. Porque o consumidor não é bobo. Ele sabe que está embutido no preço. A empresa não está fazendo filantropia coisa alguma. O Bill Gates está fazendo, ele fez isso com os dividendos. Mas a empresa está lançando lá nos custos do produto, mas numa boa. Né? Então o consumidor vai dizer, e por que ninguém está fazendo estupro, prostituição infantil, abuso sexual, ninguém está fazendo lepra? Por que as empresas não fazem lepra? Não ajudam a lepra? Porque eles vão perceber, não é bom para o marketing. Então eu acho que as empresas que estão entrando nessa onda de fazer marketing social ostensivamente, vão ter um revertério. O Unibanco, por exemplo, tem a Fundação Moreira Salles. Você não vê o Unibanco dizendo, meu banco é mais socialmente responsável do que o concorrente. Ele não gasta anúncio disso. Por quê? Porque a Fundação Moreira Salles, que diz tudo. Você não precisa dizer que a Fundação Moreira Salles ajuda os outros. A própria nome Fundação diz isso. Bom, pegando aquele dado objetivo que você menciona em seu trabalho, que a maioria das empresas filantrópicas, instituições, não tem renda superior a 15 mil reais, na verdade, os custos da empresa, da entidade, vão consumir os recursos. Não, como é que resolve esse... As entidades gastam... para atividade fim. Gastam 15% em custos administrativos. Né? Só 15%? É 15%, Você tem que ter auditoria, você tem que ter um contador, você tem que ter uma gerência, uma programação. Então, 85% vai para o menino de rua, vai para o pai. Mas olha que interessante, por causa dessa história de responsabilidade social das empresas, as empresas agora estão roubando funcionários com salário de ouro. 10 mil, 15 mil, porque as empresas não têm gente treinada. Tem a irmã Lina lá que treinou 5 ou 6 assistentes ao longo de 50 anos e vem uma empresa e tira. Estão desorganizando o terceiro setor. As empresas estão ao tirar um bom funcionário, você sabe o estrago. É a mais-valia profissional, né? Você sabe. Você fica perdido, né? E se alguém oferece, você provavelmente vai... Não, fica aqui. Então, os custos administrativos das entidades nesses últimos 4 anos aumentou em 30%. Por causa dessa pressão das empresas. Isso é uma irresponsabilidade social. Então, os custos administrativos dessas entidades sempre foram baixos. E aí é tirar o chapéu. Eu até tenho um curso, eu tenho uma palestra sobre o que as entidades fazem na área administrativa, de gerência e técnicas gerenciais, que se um empresário utilizar essas técnicas, vai ser muito mais eficiente. É impressionante. As entidades nunca tiveram gordura para cortar, administradas por mulheres. E as mulheres têm um estilo gerencial diferente de nós homens. Nas 500 maiores empresas brasileiras, você não vai ver muitas mulheres no comando. E as poucas mulheres que sobem, normalmente tem que jogar a música dos homens, que ela não consegue realmente implantar o seu estilo administrativo, embora algumas façam. Você faz na margem, mas você não é exatamente aquilo. Mas nas entidades, normalmente são mulheres, e elas implantaram o seu estilo, e é muito interessante, é uma coisa para observar. Bom, depois de tudo que foi dito aqui, depois de todos os seus estudos, de todas as suas conclusões representadas por obras de fôlego, densas, com dados objetivos, caberia a pergunta: qual é o futuro da filantropia no Brasil? Bom, eu acho que essas empresas não são bobas a perceber o erro que estão cometendo. Vão começar a perceber que a responsabilidade social é do acionista, a responsabilidade social é das entidades. Quer dizer, essas entidades têm como missão cuidar do social. Essas empresas não têm essa missão e nem deveriam ter. Elas têm que fazer bons produtos sem destruir a ecologia. Quer dizer, a responsabilidade social de uma empresa é fazer um produto sem destruir a ecologia, tratando bem os seus funcionários. Uma empresa, eu nem quero, porque vai ser critérios empresariais. A maioria dos empresários adoram, por exemplo, educação, porque tem um retorno sobre investimento, é um critério empresarial. Mas filantropia, os critérios são humanitários. Então, com o tempo, eu acho que os empresários vão perceber o mal que estão fazendo, vão sair fora, vão começar a doar. Então, a filantropia vai crescer muito mais.
nós vamos ter que trabalhar com o Estado para reduzir os impostos. Nós todo mundo falando que precisamos reduzir os impostos. Então eu acho que um pacto social que nós vamos ter que fazer, e você pode até nos ajudar, é o pacto social seguinte, digamos em 10%, mas no primeiro momento esses 10% vai ter que ser doado para a filantropia. Então você não vai ter o benefício dessa redução no primeiro momento. O Estado reduz, mas você tem a obrigação de doar para uma entidade que você conhece, etc. E você não vai poder gastar. Esses 10% nós vamos resolver os problemas sociais, você sabe bem, porque a iniciativa privada é muito mais eficiente do que o estatismo. Isso vai ser feito com uma única lei, permitindo você doar as suas doações para as entidades sérias, etc., que nós já sabemos quais são. Então, eu acho que o caminho é esse, reduzir... Quer dizer, definido o aspecto da licitude e reforçada a credibilidade das instituições filantrópicas, você vê como decorrência o aumento crescente das doações. Quer dizer, não chegam porque... ninguém doa, porque você não tem a satisfação. Quem tem a satisfação é o presidente da República, é o deputado que pegou o nosso dinheiro e ele foi doar o nosso dinheiro. Filantropia com o dinheiro dos outros. Temos um gosto amargo, porque a gente está pagando imposto. Resultado. Você doar o seu próprio dinheiro, você pode até doar para uma entidade e não ter resultado. Você diz, puxa, eu fui enganado, mas você não faz o erro do ano. Temos melhores auditores do que o Estado, você sabe bem disso. Então, uma sociedade que faz problema, quer dizer, nós temos uma concepção política ainda que o Estado tem que fazer o social, né? Já se caminhou bastante, dizendo que não, o Estado não precisa que o Estado não precisa cuidar de empresas, nem de bancos, mas o social é função do Estado. E com o tempo a gente fala, nem isso é. Acho que a responsabilidade social é do indivíduo. Nós precisamos nos tornar mais socialmente responsáveis. Quando você doa o seu próprio dinheiro, você vai ter mais satisfação, você vai se sentir mais melhor. Partícipe também, né? Do ponto de vista até pessoal. Eu tenho 3 minutos para te contar uma cena que me marcou. Foi em Davos, agora, que nessa reunião, o Stephen Case tinha acabado de se tornar bilionário porque ele comprou a Turner, né? E a primeira pergunta no plenário, estava lá o Bill Gates, como é que você se sente bilionário? Eu falei, olha, deixa eu contar aqui para a plateia, isso não me toca porque eu vou doar tudo para a filantropia, nem penso nisso, e eu vou doar tudo, sabe por quê? Porque eu sou fruto do acaso. Eu tenho os genes certos, no momento certo, então não é mérito meu. Se eu e o Bill Gates, ao lado, aqui conosco, tivéssemos nascido 2000 anos atrás, nós jamais teríamos sido, como chama, generais do exército romano, que seria um cargo equivalente. O Bill Gates guerra púnica. Então ele diz o seguinte, mesmo eu doando tudo, vou até encerrar essa entrevista, doando tudo, ainda vai ocorrer uma enorme injustiça social nesse mundo. Porque eu terei tido o privilégio de ter mudado o mundo. Então ele coloca o mundo que fizeram parte, que fizeram a diferença, e aqueles que não. Quem recebeu a filantropia, puxa, eu recebi e eu não fiz a diferença, eu fui fruto disso, né? Então ele coloca assim a nova visão, e o jovem pensa assim, o jovem diz, olha, assim, o importante é fazer a diferença, não é ficar rico ou ter um iate, etc. Eu gosto desse tipo de filosofia, eu faço questão que ele fique rico, né? Sabendo que não, se os competentes se tornarem ricos e doarem para a filantropia com critérios que eles sabem também. Os americanos têm uma consciência mais arraigada a respeito. Eles sabem também que se você doar $1 milhão ao seu filho, sabe o que você vai fazer? Você vai criar um filho infeliz. Porque o segredo da vida não é estar lá. O segredo da vida é chegar lá. O divertido é aquele movimento que a gente faz. Você começa, eu comecei com um Gordini. O primeiro carro que eu comprei foi um Gordini. E eu me achava o máximo. Agora, o filho de um rico que começa com uma Mercedes, dado pelo pai, para ele se sentir alguém, tem que fazer o quê? Comprar um iate? Um Boeing. Um Boeing, quer dizer, ele vai ser um frustrado, né? Steven, eu pessoalmente sabia de antemão
que essa entrevista seria... As perguntas, você sabe, né? São as boas perguntas que fazem as boas respostas. Mas os telespectadores que o conhecem apenas pela referência da Veja, obviamente agora maravilhados com o seu desempenho. É que eu escrevo melhor que falo também, esse é o problema de ter saído um monte de erro em português. Eu espero então que você retorne aqui para que possamos aprofundar ainda mais sobre tudo aquilo que foi dito. Para ser entrevistado por você a qualquer hora. Porque realmente o setor necessita de pessoas que deem uma visão objetiva, clara e impessoal. Porque é uma tendência também dos filantropos, os filantropos, isso aí, dizem, que, essa é a vantagem do trabalho voluntário. Que se arvoram em generosos, dadivosos, mas na verdade não contribuem com absolutamente nada para que esse setor progrida. E eu vejo que você é um dos Bill Gates do setor. Antes fosse, tá bom. Muito obrigado pela presença e volte, viu?